Você acompanha agora a palestra O Valor do Saber Espiritual. Expositor Jorge Larracanto, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 18 de maio de 2023, em Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita de Rondônia. Boa noite para todos. O conhecimento que a doutrina espírita nos oferece sobre o que seja a vida muda completamente o sentido de todas as coisas. Porque quando nós acreditamos que somos verdadeiramente apenas um corpo, que somos apenas um amontoado de células, os nossos conceitos, os nossos objetivos de vida, as nossas expectativas com relação ao futuro são muito diferentes, porque nós começamos a imaginar que nós somos apenas isso que a gente enxerga no espelho. E exatamente por termos esta visão tão pequena do que seja a vida, a gente muitas vezes faz bobagens, a gente se machuca e machuca as pessoas, machuca até as pessoas a quem amamos. Nós tomamos decisões nas nossas existências que são decisões infelizes, porque são decisões que, de certa maneira, contam para nós do nosso interesse na vida material. Então a gente se atrapalha, a gente se aproxima de determinadas experiências que a gente não precisaria vivenciar. Nós nos defrontamos muitas vezes, em função dessas circunstâncias, com conflitos no lar que a gente poderia resolver facilmente se eu entendesse que eu sou uma alma imortal. Se eu entendesse que eu sou um espírito imortal, as minhas decisões seriam diferentes. Eu talvez me relacionasse com o meu próprio corpo de maneira diferente. Aquilo que eu faço com o meu corpo talvez não seja exatamente aquilo que eu faria se eu soubesse que sou mais do que um corpo, que sou, na verdade, um ser espiritual. Então, há uma mudança muito profunda no entendimento de todas as coisas na medida em que nós nos aproximamos dessas verdades. Só que nem sempre essa informação nos chega, nem sempre a gente tem a oportunidade de dar ouvidos a essa informação. Tem vezes que ela nos chega por um pai, por uma mãe, por uma religião, por um amigo, por alguém que chega e diz: olha, existe vida após a morte, olha, a gente nasce várias vezes, existe a reencarnação. Então, quando de repente a gente tem a oportunidade de ser apresentado para esse conjunto de conhecimentos espirituais, puxa, é tão maravilhoso. Só que tem vezes, Eucléa, que essas informações elas não chegam. A gente recebe, às vezes tem uma mãe que vem e diz: olha, meu filho, não vai por aí, vai por aqui. Não, não faz isso. Tem um pai, alguém, um amigo, uma pessoa que te dá uma luz, um livro que chega, uma oportunidade de que você de repente casa com alguém e essa pessoa diz: vem comigo, deixa eu te mostrar uma coisa. E a gente deixa essas oportunidades passarem, a gente perde essas oportunidades. Então olha só o que nós temos uma realidade espiritual muito forte. Todas as religiões dizem isso, todo mundo fala que existe vida após a morte. Se você for na igreja católica, na igreja protestante, se você for, meu Deus, no judaísmo, onde você for, você pode ir para qualquer religião, o cara vai dizer: a vida continua. Pode ter conceitos diferentes, pode ter ideias distintas, mas a ideia de que existe vida após a morte está em diversos lugares. E às vezes a gente não se dá conta de tudo isso. Então qual é o resultado? Eu vivo de maneira como se isso não existisse.
os meus problemas ficam enormes. Os meus problemas tomam uma dimensão sem tamanho, porque eu tenho a sensação de que a minha vida é só esse pedaço do berço ao túmulo, é só esse pequenino tempo que a gente passa na terra. Então tudo é grave, tudo é importante. Cada dia que passa, eu me sinto mais perto da morte, eu sinto que eu vou desaparecer, eu sinto que eu vou deixar de existir. Ai de mim, coitadinho, que vou ficar doente, que vou ficar velhinho. Ai de mim, como se tudo fosse só isso. Então veja quantas perspectivas equivocadas de conduta a gente tem por conta de todas essas coisas. Então, quando chega num certo período da nossa vida, a gente já carrega tanta dor dentro da nossa alma, a gente já carrega tantos dissabores, tantos equívocos, tantas relações que a gente não cuidou como deveria ser, tantas experiências que eu vivi que eu não deveria ter vivido, que muitas vezes nós nos sentimos como se nós fôssemos agora uma simples sombra daquilo que a gente deveria ser. Ah, se eu pudesse voltar sobre meus próprios passos. Ah, se eu pudesse voltar a ser adolescente de novo. Que caminho eu queria poder encontrar comigo adolescente e dizer para mim, adolescente, não faz isso. Vai por aquele caminho, não vai por esse. Ah, se eu tivesse a chance de poder voltar para dizer a mim, sentar numa calçada, o meu hoje, com o meu eu de ontem, sentar e dizer: eu tenho algumas coisas para te dizer. E como a gente tem a sensação de que não vai poder mais viver isso, muitos de nós sentimos uma dor muito profunda por percebermos que a gente deixou escapar por entre os nossos dedos oportunidades preciosas de podermos ser mais felizes. E existe uma segunda circunstância, é que a gente, de repente, em função das dores que os outros têm, os outros não conseguem enxergar a nossa dor. Eu caso com alguém e espero que esse alguém, Luiz, me entregue o que ele não é capaz de me dar. Eu sonho de ter um companheiro que faça por mim aquilo que ele não é capaz de fazer. Eu espero que minha mãe entregue para mim um sentimento que ela ainda não é capaz de entregar. Que meu pai entregue para mim algo que ele não é capaz de entregar. Então tem vezes que a dor profunda, ela nem está em mim, ela está no outro, só que a dor do outro me atinge também. E eu acabo ficando sequelado pela dor que o outro possui. Em resumo, o desconhecimento da vida espiritual, a falta de entendimento de que somos espíritos, a falta de compreensão de que somos seres transcendentes, que iremos sobreviver à morte, que somos almas que viveremos para todo sempre e que existe a possibilidade de uma retomada dessas nossas histórias, o desconhecimento disso gera uma legião de infelizes, uma legião de sofrimentos, criaturas que vivem um processo de dor muito grande, exatamente pelas experiências amargas que a vida nos oferece. E como se não bastasse, essas vidas amargas, elas contaminam outras vidas, vidas que contaminam vidas. E quando nós percebemos, nós estamos imersos num mar de tristezas, numa sociedade marcada por um conjunto de sofrimentos que, se a gente fosse contabilizar, a maior parte das nossas dores são de outras pessoas, são provocadas por outras pessoas. A gente colocasse assim: o que você sofre na vida? Ah, meu sofrimento?
eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema com a minha mulher, tenho um problema com o meu filho, problema com a minha sogra. A sogra não tem problema. Problema com a minha mãe, problema com o meu pai. Então, você tem uma série de problemas. E se você for contabilizar, os problemas com pessoas são mais numerosos do que os problemas que você tem com a sua própria vida, mostrando a dificuldade que a gente tem de se relacionar e de poder lidar com os conflitos que a gente possui. O resultado é essa sociedade que a gente tem hoje. Nossa sociedade, ela é exatamente fruto dessas experiências de desinteresse das coisas espirituais, que de certa maneira vão produzindo na criatura humana uma sensação de vazio existencial, de desinteresse pela vida. Pelo futuro, não tem sono. O que eu posso esperar do amanhã? Se eu não tenho a expectativa de que Deus está no controle de todas as coisas, a minha ideia de futuro é uma ideia muito sombria, é muito amarga. O mundo está cada vez pior, nós estamos indo numa direção que nós vamos nos destruir, vamos nos acabar. Então existe uma quantidade muito grande hoje de pessoas vivendo uma atmosfera de pessimismo muito grande. E de onde vem esse pessimismo? Vem exatamente da desarticulação das crenças espirituais. Pode observar como existe uma onda de pessimismo que se derramou sobre o planeta. Essa onda de pessimismo, ela tem como origem a descrença da criatura humana naquilo que ela mesma é e na compreensão da existência de um Criador na administração de todas as coisas. Resultado dessa história: nunca tivemos na Terra tantos transtornos emocionais como temos tido nos tempos atuais. A depressão cresce como nunca se viu. Os processos de ansiedade são muito mais numerosos hoje do que eram no passado. Os dramas que a gente vem vendo acontecer na nossa sociedade em termos de suicídios também crescem cada vez mais. Há um avanço das taxas de suicídio, das pessoas desinteressadas de viver. E dentro desse cenário, as perspectivas são muito complicadas do que a nossa sociedade tem para o amanhã. É exatamente por conta desse quadro sombrio e difícil que a doutrina espírita veio para acender como se fosse uma luz no entendimento das criaturas, nos oportunizando em entender o sentido de todas as coisas e nos ajudar a mudar essa chave que nos prendeu nessa gaiola infeliz de tantos sofrimentos. Porque a doutrina espírita, ela vem nos falar sobre a questão da imortalidade da alma, não simplesmente assim, por um princípio religioso. Não, sim, tem vida após a morte, sim, porque sim, está escrito que tem, então é porque tem. Não, a ideia de que existe uma alma imortal para a doutrina espírita não é um princípio religioso, é uma contestação, uma constatação efetiva, prática, que a gente consegue pela mediunidade. Não são só nos centros espíritas que as pessoas têm momentos de comunicação mediúnica. Quantos de nós, em casa, vemos, ouvimos, conversamos durante o sonho, temos a oportunidade de nos defrontar com os nossos entes queridos, ou até mesmo receber uma carta consoladora através de um médium que vem nos dizer de como o nosso ente querido está, citando o nome de pessoas e situações que o médium de forma alguma poderia ter acesso àquele tipo de informação, mostrando para nós de maneira inequívoca que a vida continua. Saber que a vida continua, saber que existe uma vida após a morte é extraordinário demais.
pela possibilidade de nós entendermos que não somente nós vamos sobreviver, mas os nossos entes queridos também, nossos filhos que nos precederam, vivem. Nossos pais, que tiveram que deixar a história deles junto a nós, para seguirem para o mundo espiritual, vivem, e não somente vivem, mas se relacionam conosco, aparecem, participam, se integram nas nossas vidas. Então, nossos cônjuges, nossos pais, irmãos, amigos, filhos, netos, todos aqueles que de alguma maneira já existiram conosco na existência física, continuam existindo. E alguns de nós dizemos assim: mas a forma que o meu filho escolheu para partir foi uma forma muito equivocada, porque ele decidiu ir embora. Ele decidiu, ele não esperou, ele tomou a decisão e foi. Então, para ele, segundo algumas pessoas, ele não teria mais remissão, não teria mais condição de se recuperar. Mas a doutrina espírita, através da mediunidade, vem nos contar que essas entidades que partem pela enganosa via do suicídio, ainda que encontrem as consequências que a gente sabe que existe para aqueles que saem da vida pelo suicídio, ainda assim, todo sofrimento tem fim. E esses espíritos, após uma etapa de reequilíbrio, de harmonização das suas emoções, terão a possibilidade de ingressarem no hospital, um processo de reorganização dos seus sentimentos, num local de estudo, de preparo para que eles possam, na verdade, continuarem o seu processo evolutivo como todos os demais filhos de Deus. Então é uma informação de que eles vivem, de que nós não estamos abandonados, que nós não somos almas esquecidas do Criador, que nós não estamos condenados a uma solidão, porque o grande amor das nossas vidas partiu. Quando um grande amor que faz parte da nossa história vai embora, é razoável que a gente sinta saudade, é lógico, nós somos humanos. Questão 936 de O Livro dos Espíritos nos fala sobre isso. Questão 936 vai trazer para nós informações interessantes sobre essa questão. Nesse ponto da obra básica, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga exatamente isso aos mentores espirituais. Diz Allan Kardec exatamente assim: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Então, como é que as dores que são inconsoláveis, daqueles que ficaram, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que os causam? Resposta: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Eles sentem, percebem a saudade, as orações, os nossos momentos de tristeza, eles sentem isso, sentem. Então eles são sensíveis à lembrança e às saudades dos que eram caros na terra. Vírgula. Mas uma dor excessiva, mudou o sentido, uma dor excessiva e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento daquele que chora e talvez da sua reunião com eles. Então, quando a gente sente saudade de alguém que partiu, o Espírito percebe que a gente tem saudade. Mas quando a gente sente saudade e por conta dessa saudade a gente se desestrutura emocionalmente,
a gente se atrapalha e, de certa maneira, emite um pensamento que deixa angustiado o companheiro que partiu. E nesse propósito de tentar sentir uma saudade desarrazoada, a gente acaba ficando mal e o outro fica mal também. E os mentores dizem, bem, se estão mal, não podemos fazer com que eles se encontrem agora. Então acaba adiando tanto o equilíbrio de um como o equilíbrio de outro e, consequentemente, a reunião dos dois acaba ficando prejudicada. Então, sentir saudades é plenamente razoável, mas nos desequilibrarmos na forma do desespero é muito perigoso para o nosso processo de crescimento espiritual. Às vezes a gente pensa, que não vai dar conta de viver sem um filho. Mas é muito compreensível que quando você perca um ente querido, você diga, a minha vida acabou. Eu não tenho mais vida depois que isso acabou. Pois é, por isso que é importante, que às vezes a pessoa pensa assim, o meu filho faleceu, e como ele não vai existir mais, a minha vida acabou. Aí o Espiritismo diz, não, se a vida acabou porque ele morreu, então deixa eu te dizer, ele não morreu. Emmanuel tem uma frase boa que diz assim, mais forte do que a perda de um filho só existe uma coisa, saber que ele continua vivo. Então isso é muito forte, e a gente pode, a partir dessa leitura da vida imortal, ressignificar todas essas coisas, como também ressignificar o que eu sou, porque se eu sou o que eu sou, uma alma imortal, se eu sei que eu sou uma alma imortal, os meus objetivos de vida se transformam. Porque se eu acho que eu sou só corpo, eu tenho uma expectativa do que fazer com a minha vida. Mas quando eu sei que eu sou um ser imortal e que a felicidade está relacionada com o amor, eu redefino todos os meus objetivos de vida. Eu redefino todas as minhas perspectivas do amanhã. Eu começo a repensar, mas isso aqui não vale a pena. Vale a pena eu fazer isso? Eu correr tanto atrás de dinheiro e deixar para trás os sentimentos? Vale a pena? Vale a pena eu trocar a possibilidade de uma vida mais simples ao lado de pessoas que eu amo, para que eu consiga ter mais posses materiais, se eu sei que isso aqui é passageiro e perene é o que vem depois? Então tanta coisa muda na cabeça da gente. As pessoas começam a achar, não, eu só vou viver a vida terrena, então eu tenho que pisar em quem é menor do que eu. Não vale a pena fazer isso, porque do lado de lá da vida, que é muito mais duradouro do que isso, quanto mais eu tiver amado, melhor eu ficarei, e as pessoas que são duras, elas vão ter uma consequência muito complicada. Então vale a pena perdoar, vale a pena exercitar o perdão. Começa-se a redefinir uma série de objetivos nas nossas vidas de maneira completamente diferente. As falas do Cristo começam a fazer muito mais sentido para nós, porque você começa a entender, então é por isso que eu deveria perdoar, então é por isso que eu deveria amar as pessoas. Faz sentido tudo isso, começa a se encaixar, e aquela tristeza profunda que eu sentia, aquela sensação de abandono, de desamor, ela cede, porque a gente começa a ter uma nova leitura do sentido de todas as coisas. Isso é fascinante daquilo que o Espiritismo nos traz. É maravilhoso ter esse tipo de notícia de que a vida continua. Mas há uma notícia que é ainda mais extraordinária. Não é simplesmente ter vida imortal, mas saber da reencarnação transforma o que não mudou, vai mudar agora. Se você, conhecendo a imortalidade da alma, já fez uma mudança enorme nos seus objetivos de vida, quando você descobre a reencarnação, o resto que faltou mudar, está mudado. Bastaria essas duas peças, esses dois elementos, Eucléia, saber que é uma alma imortal, saber que a reencarnação existe, para que todas as coisas mudassem de sentido. Porque com a alma imortal, eu sei da questão de que vai viver para sempre, mas a reencarnação é o reencontro
É a possibilidade daquela pessoa que partiu voltar para o seu colo. Eu botar de novo no colo aquele que hoje não está perto. É você poder chamar de mãe novamente uma pessoa que partiu. É você poder ter um filho do seu lado. É você poder reconstruir uma relação afetiva que ficou interrompida pela desencarnação. Então a reencarnação, ela traz um aspecto consolador maravilhoso, porque vai nos oportunizar uma visão de futuro muito diferente daquela que a gente teria se a gente não soubesse sobre ela. E ela, além de nos oportunizar uma revisão completa do que nos aguarda no futuro, ela também ajuda a interpretar o nosso próprio presente. Então eu fico dizendo, por que eu sou tão triste? Por que eu tenho tanta depressão? O que acontece dentro de mim? Por que nada me agrada? Por que eu tenho sonhos tão perturbados? Por que minha vida sempre foi tão difícil? Então a reencarnação, quando a gente olha para o futuro, ele é sempre feliz. E quando eu olho para trás, eu consigo entender do porquê do meu presente. Então se eu vou viver amanhã as consequências do que eu faço hoje, é lógico imaginar que o meu hoje é consequência do que eu fiz no passado. Então as minhas dores, as minhas histórias de vida, elas estão muito trançadas com aquilo que eu já fiz, com as coisas que eu já realizei. Se eu pudesse levantar o véu do esquecimento e compreender de maneira clara tudo o que fizemos no ontem, como se tornariam claras as nossas dores do presente. Eu entenderia por que eu tenho o filho que tenho. Por que minha filha é tão difícil? Por que eu tenho mais proximidade com meu pai do que com minha mãe, ou vice-versa? Por que eu tenho uma afinidade muito grande com esses irmãos e tenho uma aversão por aqueles outros? O que faz com que eu me movimente mais em direção a uma pessoa do que a outra? O que faz com que eu me sinta mais atraído para determinadas experiências da vida? Por que eu tenho tantas habilidades na arte e tão poucas habilidades em outro ambiente do conhecimento? Por que eu enfrento determinadas doenças? Por que meu corpo não corresponde àquilo que eu gostaria que ele fosse? Então, acaba que a reencarnação, ela se apresenta como uma grande chave do entendimento dos nossos próprios sofrimentos, do entendimento das nossas angústias, das dores que nós atravessamos. Só que esse conhecimento, ele não existe para ser usado como se fosse apenas um brinquedo psicológico, para a gente ficar na porta de casa, olhando a vida dos outros e dizendo: sabe por que fulano passa por isso? Com certeza essa filha dele aí no passado era um problema, por isso que hoje ele não gosta dela. Está vendo fulano ali? Está no quarto marido, sabe por quê? No passado. Então nós começamos a querer usar o conhecimento espiritual para interpretar a vida dos outros. E não há uma única linha em nenhuma obra espírita que diga que o objetivo do conhecimento espírita é para que a gente investigue a vida de outras pessoas. O único objetivo pelo qual a doutrina espírita veio sobre a terra foi para promover a transformação moral do homem. O objetivo da doutrina espírita não é revelar que tem vida após a morte. Não é. O espiritismo não é para contar para a gente, é verdade, tem espírito. Não é. Como também não é objetivo da doutrina espírita nos falar sobre reencarnação, nos contar sobre as várias existências. Não é objetivo da doutrina espírita. Mas se não é, por que conta? Se não é objetivo, Luiz, se não é objetivo, por que a gente perde tanto tempo falando de imortalidade da alma e falando de reencarnação, se o objetivo não é esse?
É porque essas são ferramentas para convencer a criatura de mudar. Se nós nos convencêssemos verdadeiramente, profundamente, mas de verdade mesmo, que somos almas imortais, nós mudaríamos. Se a gente não muda, é porque nós não temos certeza sobre as nossas certezas. Mas se eu tivesse convicção de que eu vou viver para sempre, eu redefiniria muitas dessas coisas que eu faço. Não vou fazer isso, porque eu sei que isso aqui amanhã não vai dar certo. Isso do futuro não vai complicar a minha vida. Então eu tomaria decisões olhando para o fato de eu ser um ser imortal. E se eu me apropriasse efetivamente dos conhecimentos da reencarnação, eu mudaria minha conduta dentro de casa indiscutivelmente, porque eu olharia para o outro e diria: você é a grande oportunidade que eu tenho de mudar a minha história de vida. Se eu conseguir vencer dentro de mim os bloqueios que eu tenho e conseguir me aproximar e amar e me dedicar e não desistir do outro, eu conseguirei ganhar virtudes espirituais que me garantirão a possibilidade de uma família melhor. Porque o que acontece com muitos de nós, a gente trabalha muitas vezes dessa maneira, Eucléia. Eu digo: queria muito que fulano me amasse, mas ele não me ama. Então, como ele não me ama, eu também dou o troco para ele, eu também faço até pior. Ele pisa num calho, eu piso em dois, que eu também sei pisar. E a gente não se percebe que a gente vai se condenando a um sofrimento que não precisaria existir. E só para a gente ver, se a gente prestasse atenção nas cantigas de roda, a gente tinha escapado dessa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O que aconteceu? A rosa saiu ferida e o cravo? Não, o cravo saiu ferido. Quem saiu ferido foi o cravo. Porque ela tem espinho, né? Tá certo. O cravo sai ferido. A gente canta e não raciocina. Que quando os dois brigam, um sai ferido para um lado e a outra sai toda despetalada para o outro. A gente canta e não cantei, mas não percebe que no fundo é uma mensagem subliminar para que a gente compreenda que a gente só perde quando briga. Eu acho que ele ainda tem um coração muito duro. Isso que atrapalha muito. O nosso coração é duro porque a gente é muito orgulhoso. Aí diz assim: eu não vou pedir perdão, eu não vou dar perdão. Como se dar perdão tirasse a culpa do outro. E a doutrina espírita diz que quando você dá perdão, você não tira a culpa do outro, você se retira da necessidade de reencontrar. Ele continua com todos os problemas que ele tem, é você que se retira da necessidade de encontrar com ele. Digo: não, eu não vou dar perdão. Dizer assim: eu não perdoo, eu odeio você, a dizer: quero encontrar com você na próxima. Na verdade é isso. A gente diz uma coisa e a lei de Deus ouve outra. Olha, odeia, né? Então vamos já marcar um encontro para a próxima existência. O ódio, ele vincula as criaturas. Da mesma maneira que quando eu digo eu amo você, a gente cria vínculos. Quando eu digo eu odeio você, eu odeio, se eu também odeio, pronto, quando diz os dois odeiam, pronto, aí fechou a tampa e a panela. Olha que lindo, vamos nos encontrar. Então, a descoberta da reencarnação não é um conhecimento filosófico, não é um instrumento para ler a vida de ninguém. Ele é um conhecimento para que eu medite, analise a origem das minhas dores, do meu sofrimento, das minhas angústias, da minha sensação de solidão, dos meus processos depressivos, e consiga encontrar as raízes de tudo isso. Se nós conseguirmos fazer esse movimento de usar o conhecimento espiritual para utilizá-lo nas nossas vidas, a gente muda as nossas histórias. E o objetivo do Espiritismo é só esse: que eu conheça para mudar. Conhecer para saber não serve para muita coisa. A gente tem que conhecer
e empreender verdadeiras mudanças na nossa história de vida, para que verdadeiramente a gente consiga dizer: aproveitei as chances que a vida me concedeu de conhecer a doutrina espírita. E nesses nossos dias de hoje, com tantas dores, com tantas tristezas, com tanto sofrimento em torno de nós, nunca foi tão imperioso se aproximar desse conhecimento, porque a quantidade de pessoas hoje em processo de desequilíbrio emocional é muito grande. Então a gente precisa se apropriar disso, até para manter o nosso equilíbrio e garantir verdadeiramente o esforço da espiritualidade em oportunizar a todos nós o conhecimento dessas verdades tão extraordinárias, que podem, de fato, mudar as nossas vidas para todo sempre. Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, derrama as Tuas bênçãos de paz sobre as nossas almas aflitas. Confere aos nossos corações que sangram diante das múltiplas dores que o mundo nos apresenta, e oferece a cada um de nós a certeza da Tua presença nos nossos dias de angústia. Não deixa, Senhor, com que as mentiras do mundo, as ilusões do materialismo infeliz, retirem de nós a certeza do Teu amor e da Tua misericórdia. Ensina-nos assim a buscarmos a compreensão da imortalidade, a compreensão de que a vida continua, para encher as nossas almas da paz e da felicidade que Tu reservas aos corações que Te servem. Deixa que nos aproximemos dessa luz extraordinária que significa entender a imortalidade em todos os espaços das nossas vidas, e confere aos nossos corações tão cansados e feridos a possibilidade de tratarmos as nossas mágoas, as nossas chagas, com o bálsamo do conhecimento da reencarnação, a fim de que entendamos a razão das nossas dores físicas, dos nossos males orgânicos, das nossas limitações e das múltiplas experiências que a vida nos trouxe e que, de certa maneira, levou de nós a possibilidade de que nós vivêssemos a vida que queríamos viver. Deixa que Te agradeçamos hoje pelos nãos que Tu nos concedeste e que nos conferiram a possibilidade de sermos verdadeiramente felizes. E Te pedimos, Senhor, que Tu abençoes a todos nós, os nossos lares, e de todos aqueles que hoje, ausentes desse lugar, visitam esta casa em busca de socorro e de acolhimento, cujos nomes se encontram gravados nos nossos livros. Que Tu estendas as Tuas mãos misericordiosas sobre todas essas vidas, Senhor, permitindo que os lares de todos eles e os nossos sejam visitados pelo Teu beijo sagrado da paz, oferecendo aos nossos familiares e a nós mesmos a chance de sentirmos os nossos ânimos revigorados na compreensão mais plena da vida e na capacidade de entendermos que é a Tua vontade soberana que reina sobre o universo, a despeito da vontade dos homens. Que, por sermos almas imortais, cujos destinos repousam nas Tuas mãos, que nada nos atemorize, que nada nos amedronte, mas que a certeza do amanhã e a compreensão de sermos almas que iremos viver para sempre do Teu seio de paz preencha as nossas convicções
da grande certeza de que Tu estarás conosco por todo sempre, Senhor. E é assim, dentro da compreensão de que é o Teu amor que se encontra a tutelar as nossas existências, que depositamos diante de Ti todas as nossas fragilidades, para que Tu nos trates e nos cures espiritualmente e nos liberte das nossas próprias imperfeições, oferecendo-nos a chance de sermos verdadeiramente felizes conforme a Tua lei. Abraça-nos a todos, envolve os nossos corações na Tua graça e fica conosco, Senhor, guardando as nossas almas na Tua infinita paz. Você acompanhou a palestra O Valor do Saber Espiritual, expositor Jorge Larracanto, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 18 de maio de 2023, em Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita de Rondônia.